E aí pessoal, Lucas aqui de novo, meu pai. Aguinaldo, tudo bem? Pessoal, hoje aqui é a parte 2 do vídeo que nós fizemos da LMAE. Como nós falamos no vídeo, iremos fazer a explicação agora do Work Permit, que é o processo que nós, trabalhadores, falamos diretamente com o Canadá, o documento que você precisa. Assiste o vídeo anterior, porque senão vocês não vão entender. Não vai entender como é que é o processo. Que é tudo uma coisa só que nós dividimos que o vídeo ia ficar muito longo, e aí vocês vão poder entender que LMAE é a parte da empresa, né? E depois que a LMAE for aprovada, se ela já não estiver aberta, você vai entrar com um pedido de Work Permit. Exatamente. Eu acho que é isso, né? Exatamente. Com esse pedido de Work Permit, você pode fazer ele de duas maneiras. Primeiro, você pode fazer por você mesmo. Você é capaz de você aplicar você mesmo no site do Canadá. Nós não aconselhamos muito porque é bastante documento, gente. Eles lêem as letras miúdas para tudo, como vocês viram no vídeo anterior. Ou vocês podem contratar a agência, né? No nosso caso, primeiro que a gente não tinha tempo para isso, nós contratamos uma agência para cuidar dessa parte. Sim. Porque todo mundo quer saber se gasta dinheiro, né? Com relação à LMAE, não. Você não vai gastar dinheiro porque isso é da responsabilidade da empresa. Sim. Talvez se você for uma pessoa que tem uma qualificação muito grande ou um acordo com a empresa, talvez ela te pague tudo. Aí depende. O nosso acordo não era esse, né? Nós contratamos uma agência por questão até de segurança. Exatamente. Eu preferi não deixar na mão deles porque eu falei, não, vamos ficar na nossa mão, né? Exatamente. Então eu preferi pagar. Então você contrata uma agência, né? Nós não trabalhamos com agência, nós só estamos aqui para dar informação. Mas procure uma agência de confiança, uma agência boa, e ela vai cuidar para você da documentação. Por quê? Porque é muito papel. Você vai precisar aqui de... São vários documentos que você vai precisar. Vamos apelar para nossa colinha. Sim. Primeiramente, com certeza, o seu passaporte. Se você ainda não tiver seu passaporte, a primeira coisa é se adiante, porque ele demora um pouco para sair, gente, tá? Bom, passaporte, comprovante de trabalho, contrato de trabalho assinado, documentos traduzidos juramentados. O contrato de trabalho assinado, durante o processo da LMAE, o empregador vai te dar um contrato de trabalho assinado. Exatamente. E aí você vai anexar, aí você tem um contrato de trabalho com ele. Sim. Que é uma job offer. É a famosa job offer, né? E também, por último, a empresa... desculpa, a colinha aqui. A empresa, ela vai revisar todos esses documentos que você mandou, que eu acabei de listar para vocês, e assim ela vai ver que está tudo certo, preencher todas as outras documentações para poder apresentar para o Canadá. Por isso que a gente fala, é bastante documento, principalmente no caso, como a gente falou do vídeo passado, nós éramos MEI, então nós precisamos comprovar muitas coisas, e todos esses documentos apresentados não pode ter nenhuma falha. E todos esses documentos têm que ser traduzidos e juramentados. Nós não vamos falar de valores aqui, porque não sabe a quantidade de documento que você tem. Mas você vai ter que traduzir e juramentar todos esses documentos, você vai gastar um dinheiro com relação a... Se você quiser contratar alguém, mas você também, mesmo se não contrate, você vai gastar dinheiro com juramentar, né? Juramentar, fazer toda essa... Eu vou deixar todos esses tópicos aqui de documento que a gente falou na descrição do vídeo abaixo, tá bom? Para ajudar a ficar melhor. Bom, com o seu Work Permit aplicado... a empresa vai te dar uma canseira. Vai fazer uma canseira. Né? Porque não pensa que você vai conseguir resolver isso aí numa semana, não. Você vai procurar para traduzir e juramentar documento, né? Vamos tentar ser rápido aqui, você vai gastar aí pelo menos, acho que um mês e pouco. Sim. Né? Então, pode colocar aí uma enrolação de um mês até que você tenha tudo certinho. Eles são muito chatos. Aí você vai aplicar o Work Permit perante ao Canadá. Aí vai ser você, né, com toda a sua documentação com o Canadá. Antes era a empresa, agora é a sua vez. Sim. Aí é que começa a história. A longa história. Porque foi até engraçado com a gente, né? Porque nós aplicamos o Work Permit, né? E cara, foi o quê? Uma semana? Uma semana depois? Primeiro você tem lá no computador bonito a sua aplicação e tal, ela foi aceita e tal. E nós não tínhamos informação, ninguém falou nada pra gente, então ficou lá esperando. Ficou lá esperando. Quando você entra no próprio site do Canadá, tem como você ver o tipo de visto aplicado e o tempo que demora. Só que deu uma semana, a gente recebeu... Na época tava quanto? Era
17 semanas. tava 17 escrito. semanas. Isso. E essas 17 semanas na nossa cabeça, mas aí tinha outro caso que nós estávamos meio que saindo da pandemia, o negócio estava tudo enrolado, ninguém sabia de nada, na verdade. Exatamente. Né? E como eu falei, a gente recebeu, uma semana depois, um e-mail escrito: vocês precisam ir até o VAC de São Paulo para apresentar a sua biometria. No momento, fomos aceitos, já foi uma semana só, não acredito, o negócio foi rápido. Gente, não é isso. Não é isso. Eles pedem primeiro o VAC, né, a biometria, a sua biometria para você ir no VAC, e também os exames médicos. Só que aí tem um detalhe, tinha alguns parágrafos que deixou a gente bem nervoso e bem difícil de... Não vou passar aqui para vocês. Tava lá que eles podiam pedir teste de inglês, do IELTS ou alguma coisa. Ela falou, aí lascou. O Lucas, nós não tinha o teste. Se tivesse que fazer um teste, tem que esperar para fazer o teste. E o teste tem um número que você tem que atingir. Não foi pedido pra gente, tá? Por sorte. E também eles falavam que poderiam pedir uma entrevista. Caso eles tivessem alguma dúvida, alguém do Canadá te fazer uma entrevista, que eu não sei como, que também não fizemos. Não sei se o processo de alguém precisou, porque cada processo é de um jeito. É diferente, né? Um do outro. Agora, aí nós fomos fazer, que o Lucas falou, a biometria. A biometria. Nós fomos até o centro de São Paulo. Pelo que nós sabemos, tem dois, né? É um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Eu não sei se tem mais, eu não sei. Se você É que a gente mora em Santo André, em São Paulo, praticamente... Foi fácil pra gente, né? É prático. Uma pessoa que mora no interior é mais difícil. Bem mais difícil. Fica muito fácil pra quem mora no ABC também. Pra quem mora em outros estados, às vezes vai ficar um pouco mais difícil. Mas né? nada que a pessoa não se programe, exatamente. só gasta um pouco mais de tempo. Façam o possível para ser o mais rápido possível, porque também é uma coisa que depende de você, né? Como tá dependendo de você, você não pode demorar muito. Com relação à biometria, quando você aplica o seu work permit, você tem que pagar as taxas. Se eu não estou enganado, 300 e poucos dólares já está incluso isso aí. O exame médico, não. O exame médico, não. Porque assim, não é que é caro, mas, né, é um valorzinho. Nós fomos, a médica cobrou R$600 de cada, atendeu nós dois juntos, fez o trabalho dela, que afinal de contas ela tem que se homologar, não é um médico comum, né? Ela tem que ter toda a homologação dela perante ao Canadá, vem tudo em inglês, é diferente. E você vai passar por um exame médico que é até muito simples. É simples, ela te faz algumas perguntas, eles fazem um toxicológico, eles pegam a sua urina, mede peso, altura, faz algumas outras perguntas e depois você é redirecionado para fazer o exame da chapa, né? Fazer um raio-x. Também são duas empresas que são homologadas com o Canadá. Até uma dica para vocês aqui, são duas empresas, uma é mais cara, a outra é mais barata. Dá uma fuçadinha que você acha uma diferença de preço. Exatamente. Pergunta pro seu médico que ele sabe. A médica ela deu uma dica boa. Economizou uma grana. Nós fomos então tirar a chapa, né, nesse mesmo dia. Conseguimos também, foi uma coisa boa pra gente, se vocês puderem fazer isso, principalmente quem mora em outro estado. Nós conseguimos fazer tudo no mesmo dia. Nós fizemos um agendamento para fazer os exames, a chapa do peito, tudo no mesmo dia, conseguimos fazer tudo no mesmo dia, que foi muito bom para adiantar as coisas. Aí vem outro problema, né? Aí vem outro problema. Isso foi mais ou menos, foi aprovado na empresa no começo de setembro de 2022. Aí vem outro problema. E agora, quando que vai sair? Não se esqueça que nós estávamos numa pandemia, estava tudo travado, tinha muitos processos parados. Sim. E nós sem saber nada. Aí nós fizemos isso, aí 2 semanas já fez o exame médico, nós já aplicamos, fizemos a biometria, agora vai, né? Agora vai. Na outra semana vamos ter novidade. Senta e espera. Essa história aí foi até novembro, né? Foi em novembro, eu acho. E o problema qual que é? Não tem. Imagina que você está numa sala das antigas. Quem é das antigas que nem eu sabe? Hoje tem senha, você pega lá, então não tem briga. A minha parte do velho. Não, antigo. Você está na sala, meu, você não sabe quem chegou. E daí você está marcando, não, aquele chegou, chegou o Zé, chegou o outro. Mas aí você deu uma vacilada, pô, tem o dobro de pessoas, você já se perdeu tudo, dava uma briga dos infernos. Ainda bem que inventaram a senha. Não tem isso. Você chega lá, aí você pergunta para a agência, ou você consulta o site, senta e fica esperando. Essa é a resposta, eles não sabem de nada. Exatamente. E isso aí vai te corroendo, né? Sim. A agência ela até tem um acesso ao seu processo da sua aplicação. Mas tá escrito lá que eles não vão te falar nada. Exatamente. Eles falam assim, a gente não pode dar totais informações. Nada. O máximo que eles te dão é um papel escrito que está sendo aplicado, uma previsão.
Tanto que nesse papel, como o meu pai disse, tem escrito o que eles pediram e o que eles podem pedir, que Sim. tá escrito lá, teste de inglês e entrevista, mas no nosso caso, como meu pai disse, não foi o caso. Mano, ela ficou nessa brincadeira aí uns 3 meses. Né? Esperando, Setembro, na outubro, ansiedade. novembro. Nós ficamos uns 2 meses e pouco, sem nada. Sem nada. Nada, né? No vazio. É. Até que um dia... Aconteceu a notícia. E foi assim, eu lembro até hoje, gente, porque é aquela sensação de você estar esperando uma coisa, assim, com toda a sua fé ser aceita, só que ao mesmo tempo você tá deixando, querendo ou não, famílias pra trás, conhecidos, amigos. Então, é uma briga de emoções que na hora que meu pai falou pra mim, dá uma olhada no seu e-mail, tá? Tava brincando, né? Ah, se você não gosta de abrir e-mail, você vai abrir e-mail Você todo vai dia. abrir, nossa, todo dia, gente, é sério, é dica. Todo dia, olha o e-mail de vocês. E na hora que ele falou pra mim, eu peguei, sentei assim, né, comecei a ler e vi que foi aplicado, gente. Aí você fica, meu Deus, eu não acredito que foi aceito e agora eu vou ter que ir, agora vamos. É uma sensação de um trabalho realizado, que é um processo de praticamente aí foi 9 meses, né? É um processo longo, porque a nossa LMIA, a empresa não tinha uma LMIA aberta, então é um processo longo, é um processo de você receber uma rejeição, principalmente porque a gente já falou no outro vídeo, a gente não tinha carteira assinada, a gente não tinha muita comprovação, então é um processo, é um jogo. E você vê, 9 meses se passaram. Para alguém que às vezes quer aplicar, essa data é muito importante, porque se a pessoa começa a fazer um curso, se ela precisa melhorar o inglês, certo? Ela tem 1 ano praticamente, desde que começa o processo, ela vai, foi o meu caso, eu fui melhorando um pouco, o meu inglês um pouco, durante esse ano. Então dá tempo de você fazer muita coisa, né? Isso, mas que não é gostoso você ficar esperando a decisão do Canadá, não é não. Quando você recebe que você foi aceito, aí você vê as coisas de outra maneira. Exatamente. Aí depois você tem o último passo, que é levar o passaporte. Levar o passaporte, né? Você precisa levar o seu passaporte até o VAC novamente, esperar, foi uma semaninha, né? De espera, um pouquinho menos. Foi uma semana. Eles falaram que se mandasse pelo correio, eles devolviam em 2 dias. O passaporte, né? Com tudo o que precisava lá escrito nele e tal. Eu não confiei não, porque lá em São Paulo, a gente mora em Santo André, o que rouba de carro de correio é uma brincadeira. É uma brincadeira. Eu falei, meu passaporte vai estar E nessa hora, gente, esse aqui, a gente foi né, aplicar lá, levar o negócio, o cara deu os papéis pra gente, pra buscar. Aí ele virou e falou pra mim, fica por você, se for roubada a culpa é sua. Aí eu fiquei, e agora, meu? Aí eu falei, não, a gente vai vir buscar aqui, porque também não confio, pode ser roubado. Mas nós estamos aqui brincando, é lógico, mas você pode mandar pelo correio. Claro, tá. Mas como pra gente ele era próximo, coisa de 1 hora, 1 hora e meia, você tá lá e pega. Então a gente foi lá, pegou, aí você vê o seu passaporte e você sabe que você pode entrar no Canadá com o seu visto, sua permissão, você ainda não tem um work permit, você não tem nada, aí vai ficar para um próximo vídeo. Quando você chegar no balcão, é que aí lá vai ser dado para você o work permit. Você tem apenas uma autorização de viagem. Exatamente. Está escrito no passaporte. Aliás, até para turista, qualquer um. Aí quando você colocar a sua cara lá no guichê, com seus documentos, aí ele vai analisar você e vai falar, entra ou não. Ou não. Nós não acreditamos quando a gente conseguiu pegar o papel e saiu. Eu até falei pro Lucas, vamos correr. Se ninguém correr atrás da gente, a gente conseguiu entrar, conseguiu o papel. Tá bom, pessoal? Fica essa dica aqui e esse nosso novo processo. Qualquer dúvida, por favor, coloquem nos comentários. Qualquer pergunta, a gente vai fazer o máximo para poder responder. Faz um comentário que a gente pegou já caso de comentário pra gente ir respondendo. Deixa seu like, por favor. Se inscreve no canal, dá uma força pra gente aí. E a curiosidade sua é de outra pessoa também. E se inscreve no canal, dá um like pra gente aí. Faz um comentário que a gente vai fazer questão de responder, porque a gente precisa dessas perguntas. Tá bom? Exatamente. E a gente se vê na próxima. Valeu! Valeu.